Só um exemplo de casa que eu tenho uma coisa que conversa ali. Posso pensar? Pode. Vai tentar Foi nesse rolê que eu Só que não passa nada. Você falou? Também não faz tanta falta. Deixa eu ver com o Paulo ali. Ah, isso aqui não é cara. Esse é o seu. Tem uma aqui, Será que é esse? Alô? Alô? Você quer testar? Não? Alô? Alô? Ok, só ajustando a gravação aqui. Só resolver aqui uma pendência aqui da gravação rapidinho. Pode começar? Pode começar? Então, gente, como de costume, a gente tem sempre uma fala aqui nos eventos do Fosso. Inicialmente, esse é um convidado da Vitalist International, que não conseguiu visto para vir. Então, a gente tem aqui o Círculo de Estudos da Ideia aqui, da Ideologia, que vai falar alguma coisa aqui para vocês. Eu estou zoando, mas eu faço parte do coletivo, então eu estou me zoando ato contínuo. Tudo bem, então, quem começa? A gente ou o Gabriel? É melhor para com o microfone por conta da gravação. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer o convite do pessoal do Fosso. É uma coisa parcialmente incestuosa, na medida que algumas pessoas que ficaram no Fosso participam também do SEI, então um agradecimento mais ou menos a si próprio. E o Fosso também é um projeto que eu acompanho bastante, gosto muito do que acontece aqui, então é um prazer em vários planos, assim. E também é um prazer, um ponto extra, porque nossa ideia era falar um pouco de como funciona, da história do nosso coletivo, mas como isso é um pouco confuso para a gente também, em alguns aspectos, assim, a gente não tem muitas oportunidades de fazer acompanhado, de contar essas coisas para as pessoas, fazer isso também é uma coisa que é útil para a gente. Eu e a gente estava conversando hoje mais cedo sobre como fazer, como estruturar essa conversa, e várias coisas foram pintando que a gente não tinha pensado ainda. Então, assim, é útil para a gente também ter o feedback de vocês, fazer uma conversa em torno disso, porque para achar que esse é um ponto bom para começar. Não sei se a gente faz uma apresentação pessoal antes. Pelo lista de criando mais suspense mais em torno do que é. do que se trata. Não, eu acho um pouco para começar, porque a gente escolheu meio supetão assim, chamar a apresentação da gente de um círculo sem interior. Porque essa posição de estar ao mesmo tempo você fazer um coletivo e
e sentir que, de certa maneira, você está de fora do que o seu coletivo faz, você tem que ser chamado a falar a respeito disso, você sentir que você tem que elaborar, que não está dado para o irmão. Né? Eu acho que isso é muito próprio da experiência do nosso coletivo, correr atrás do que a gente está fazendo, ter que elaborar de trás para frente o que foi que aconteceu. Então, apresentar para vocês um pedaço do nosso percurso é bem parecido com o que a gente faz dentro do coletivo. Então, de certa maneira, também se vocês contribuírem com a gente organizar essa apresentação, certamente estão contribuindo com uma coisa que a gente faz dentro do coletivo também, volta e meia, que é tentar entender o que diabos aconteceu, o que diabos aconteceu. Conversando hoje mais cedo, a gente falou de tem um filósofo brasileiro chamado Paulo Arantes, que é um cara bastante rabugento, e para dar assim uma patada na situação política contemporânea, ele falou assim: antigamente, nos tempos em que havia uma ideia de utopia, a gente imaginava coisas que a gente não sabe fazer. E a diferença é que hoje a gente faz coisas que a gente não sabe imaginar. Hoje em dia a gente até atua politicamente, a gente também enfrenta certas situações novas. O difícil é que a gente não consegue nem elaborar exatamente o que é que a gente está passando. Então, as coisas até acontecem, mas registrar elas na imaginação, ser capaz de conceber o que é que está acontecendo, o impasse aparece nessa inversão. Não é mais o problema de imaginar para depois fazer. As coisas são feitas, mas em geral elas não demandam muita imaginação. Né? Pelo contrário, parece que quando a gente traz a dimensão imaginativa, os planos, as grandes ambições, ou bem isso tem um cheiro de que a coisa já está degringolando, que ela vai ganhar um interesse, tem um grupo que está imaginando coisas e quer impor essa imagem sobre o processo efetivo da realidade, tá? De uma luta, ou bem que é uma espécie de mistificação e tal. Então, assim, esse adágio dele, né, hoje em dia a gente faz, mas não sabe imaginar, reforça um pouco uma coisa que, assim, não sei, eu acho que no Círculo de Estudos da Ideologia, não é exatamente um problema, assim, esse adágio virou uma espécie de motivação. Na hora que a gente foi, por exemplo, pensar essa apresentação, a gente se viu na pergunta de como é que a gente imagina, transmite ideia, faz uma metáfora, conta uma história sobre aquilo que a gente está fazendo, que às vezes parece assim meio fugidio para a gente, em termos de como conceber e tal, porque é uma história em que o plano do que a gente vai fazer e o que a gente efetivamente fez raramente casa. Assim, a gente planejou. A ideia era contar para vocês uma espécie de comédia de erros, de um coletivo que começou com um certo plano, aí virou outra coisa, aí achou que tinha entendido o que era para fazer, aí tentou fazer de propósito, aí fez outra coisa, aí a gente correu atrás para descobrir o que era isso. E, enfim, tem algumas coisas que são invariantes nesse processo, algumas coisas que talvez sejam o que definam o coletivo, mas tem muito assim dessa espécie de trabalhadas, assim, de a gente achar que está indo numa direção e a coisa, depois a gente perceber que a gente estava fazendo outra coisa. Eu não sei como é que a gente falou, mas a gente não falou sobre como é que a gente ia dividir, assim, se você buzina no meu dedo, se você puxa. Essas atrapalhadas não são propriamente uma falha, né? Não, pelo que eu entendo do nosso coletivo, essas atrapalhadas não são uma falha, assim. Na verdade, é o modus operandi, assim, para não recair numa impostura, na verdade, né? Porque diante de impasses, em geral, um coletivo ele se dissolve, ou ele se rompe, criam-se desvios, né? A gente tem esse exemplo, né, partidário, PSOL como uma ramificação do PT, e aí ao mesmo tempo fica nesse impasse, né? Os coletivos, em geral, funcionam de tal forma que, diante do impasse, ele se dissolve, em geral, ou se ramifica. A gente queria, assim, com o nosso coletivo, na verdade, não recair nesse tipo de funcionamento. Agora, em que medida esse funcionamento atrapalhado, ele é positivo, né? Ele tem sido construtivo? Isso foi uma pergunta. Não, mas então, assim, para começar a explicação, o primeiro passo da comédia de erro
até para a gente poder ver que é a questão, no fim das contas, se o ônus de você criar uma organização, pelo modo como ela trabalha, o tipo de flexibilidade, o tipo de lugar que o humor vai ter, coisas assim, o quanto que isso permite. Muito bem, os coletivos sobrevivem mais tempo, eles duram, eles são capazes de absorver uma série de conflitos, problemas e tal, mas será que o custo disso é que também nada se constrói, né? Acho que essa é uma pergunta importante. Mas assim, o SEI, né, com esse nome enorme, né, Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia, ele foi um projeto que nasceu, a pré-história dele foi a existência de um grupo de pesquisa, esse sim era um grupo teórico de pesquisa, de pessoas ligadas à psicanálise e ao pensamento político marxista e pós-marxista. Então, eram pessoas que estavam estudando autores como o Slavoj Žižek, o Jacques Rancière, e geral autores que tinham uma relação com aquele filósofo francês chamado Louis Althusser, de um lado, então esses pós-althuserianos, como chamam, e o Jacques Lacan, que é esse psicanalista também francês, que, enfim, deu uma renovada na psicanálise e tal. E era um grupo que tinha a seguinte estrutura: a ideia desse grupo de pesquisa era estudar o quanto que a psicanálise, né, se alguém já teve algum contato com esse grupo de estudos teóricos, os Zé, esses autores, já é um pessoal que tenta juntar e dizer que a psicanálise tem algo a contribuir para a política. Né? Por exemplo, a ideia de que você pode fazer uma crítica da ideologia, da maneira como a gente reproduz a ideologia vigente, mesmo quando a gente acha que está transgredindo a ideologia, né? São uma série de ideias que devem muito à psicanálise. Esse foi um grupo de pesquisa que começou com a ideia de aplicar isso mais diretamente à organização coletiva, porque essas grandes análises de ideologia, do funcionamento do capitalismo, do fetichismo, da subjetividade no capitalismo, são análises mais abstratas, mais gerais. Né? Não são coisas que criam ferramentas específicas para quem está interessado em organizar alguma coisa, decidir por um caminho ou por outro na sua organização. É difícil, a partir desse arcabouço, você tirar alguma coisa que é útil nesse ponto. Né? Então, o grupo de pesquisa nasceu com essa ideia de unir, de um lado, todo esse arcabouço de pensamento e teoria com uma compreensão diferente de que é uma organização, como é que os problemas de organização aparecem, como que os problemas individuais, os problemas que a psicanálise subconsciente vão influir nas organizações. Né? Essa ideia de que não é à toa, por exemplo, né, que as organizações de amigos começam com boas intenções, bons projetos, aí a coisa cresce um pouquinho de tamanho, de repente a gente já tem a impressão que alguém está tirando mais prazer da organização do que a gente, a pessoa é um líder e ela deve estar curtindo mais os efeitos daquilo que a gente tem que sacrificar mais que o outro. Aí começa a surgir a ideia de que não é que todo mundo está seguindo uma regra, é que alguém segue essa regra e o outro manda essa regra. Mesmo que ele tenha seguido, ele que inventou, logo não é uma regra para ele, é para os outros. Logo, há uma espécie de autoritarismo. Tem uma série de processos que, assim, quanto mais a gente escuta a história dos coletivos, mais você vê que é muito parecido. E que parece passar por uma dinâmica meio invisível e tal. Então esse grupo de pesquisa trabalhava com isso, chamava PIC, o grupo. Ele era um grupo internacional, tinha gente do Brasil, tinha gente da Croácia e da China. E eu fazia parte desse grupo e fazia parte, na época, do PSOL. Durante a campanha do finado Plínio para a presidência, uma das coisas que o PSOL propôs como ideia era criar um centro de estudos revolucionário. Então, eu estava envolvido com um grupo de pesquisa que se supunha, pelo menos, na vanguarda dos estudos de problemas de organização ligados à esquerda, etc. E estava na militância ligada a um partido que queria fundar um centro de estudos geral. E eu fiquei com interesse de me envolver na produção desse negócio, eu e esse grupo, e a gente criou, foi o primeiro projeto do SEI, que era a ideia de que a gente ia formar um centro de estudo para a militância, um centro de estudos em torno da vida militante, da organização militante, da organização dentro dos partidos, etc. e tal, usando os resultados que esse grupo de pesquisa tinha já produzido. Por exemplo, um dos resultados provisórios que a gente tinha era a ideia de que formas de organização diferentes e uma certa alienação na organização, você deixar a regra que você criou para organizar o seu coletivo
ganhar uma certa importância na maneira como você estuda, como você leva as coisas à frente, deixar ela ter privilégios sobre, por exemplo, o seu reconhecimento, né, nessa regra, o seu interesse, até mesmo diretamente, o seu prazer na aplicação daquilo, que esse aspecto formal das organizações, ele era capaz de levar a organização a sobreviver aos momentos em que a gente não se reconhece no que a gente está fazendo, ou envolve pessoas que não partilham do mesmo consenso que a gente. Então, assim, uma contribuição, não sei se vai ser construtiva, mas me parece que esse primeiro grupo, né, esse coletivo Plano C, ele se reunia sobretudo para compreender, fazer uma leitura dos escritos de Lacan. Não sei se vocês conhecem Lacan, alguma coisa, ou já ouviu falar o quanto é enigmático o texto do Lacan, sobretudo os escritos, que é muito sintético, assim. Então, o Lacan, ele já adverte, né, aos seus leitores, para a necessidade de você colocar muito o seu desejo ali, porque é muito enigmático. Você não sabe se você está lendo uma coisa muito significativa ou algo totalmente insignificante. Você não consegue se situar no texto, né? Normalmente você tem um livro, um texto que tem um argumento, uma premissa, e essa premissa, esse argumento vai se desdobrando, você vai acompanhando, né? Assim, poxa, que legal, já é difícil você ter que elucidar os conceitos. Agora, o Lacan, você chega ao ponto de não saber se é conceito ou se é uma palavra. Assim, você fica realmente numa nebulosidade, como os hermenêuticos dizem. Assim. Então, esse grupo se reunia, vamos lá, cooperação, vamos reunir aqui e tentar desbravar esses textos. Seguindo, a princípio, essa orientação do Lacan, né? Colocar o nosso desejo. Né? Assim. Só que, nessa leitura dos textos, a princípio não problemática, o pessoal se reunia, lia, e aí eles, vamos fazer uma coisa, assim, como a gente não entende porra nenhuma, cada um entende uma coisa diferente, vamos escrever, cada um escreve uma nota de trabalho, e a gente fica com esse compromisso, sem precisar compreender, mas assim, a gente escreve, e vamos ver o que vai dar. Então, assim, essa coisa assim, puramente intuitiva, né, uma maneira de resolver esse impasse da leitura de um texto, se tornou uma regra e foi transferida também para esse grupo que agora hoje se chama SEI. Todo mundo que participa das reuniões precisa escrever uma nota de trabalho. É uma regra. E assim eles foram criando regras. E a questão do texto do Lacan se tornou secundária e passou a ser como a gente vai se organizar, a princípio, para estudar esses autores, né? Tanto o Lacan, né, relativo à psicanálise, quanto esses filósofos, digamos assim, pós-marxistas, que é problemático também chamar assim. Mas, enfim, e foi bem sucedido, né? Poxa, acho que criaram uma revista, publicaram. Então, qual foi a ideia, assim, de passar isso para o SEI, como um grupo muito maior, não eram colegas, né, de mestrado, era assim, uma pessoa ou duas encabeçando, né, a noção dessa proposta de um coletivo, a fim de vincular esse estudo, essa organização para o estudo, junto com a militância. Então, vamos aplicar isso que a gente já faz como, digamos, método, organização de estudo, dentro de uma militância já instituída. Não pode ser uma instituição muito forte, muito inflexível. E aí foi assim, um percurso, né? Pensamos em vários partidos, né? Em qual deles a gente vai entrar, se vai ser partido mesmo, se vai ser movimento social, enfim, nessa esfera política. Isso tudo gerou um debate, qual é a diferença entre o movimento social e partido, enfim. E por fim se decidiu escolher o PSOL, a gente fazer essa aliança, meio que transportar a nossa organização de estudo para a organização partidária.
Como a gente tentou fazer isso na casa? Toda que a passagem é só na rasteira. Ah, me viu? Não sei. Mas então, eu acho que a gente falou que era o essencial. Assim, o grupo funcionava assim, a gente não. Eram pessoas de lugares diferentes, com formações diferentes, e a gente tinha essa intuição, por exemplo, de que pessoas que não vão entender igual o texto e querem estudar juntos deveriam ter um mecanismo que é indiferente ao conteúdo aprendido, para servir de base desse grupo. Se você for depender, todo mundo concorda na interpretação, todo mundo tem a mesma bibliografia na cabeça, porque é uma coisa em comum, né? A gente é de países muito diferentes em muitos sentidos. Essa ideia de criar um documento, uma coisa escrita objetiva, que substituía a coesão entre os membros, né? Essa era a intuição fundamental que se aparecia em várias regras. A ideia de que era possível organizar colocando um critério objetivo que era formal, ou seja, não dependia do conteúdo. Né? Então, se você olhar o que a gente fazia de fato no estudo, é bem discutível quão bem estudadas as coisas eram. O que era um fato é que se produzia uma maneira de se sustentar para além da gente se reconhecer como pessoas interessadas no mesmo assunto, ou com a mesma abordagem, algo assim. Essa era a intuição que a gente achou que era útil para outros contextos que não o contexto do estudo. Porque ao longo desse estudo foi ficando claro que era meio enigmático isso. A gente estudava psicanálise e marxismo através de um método de organização do estudo que não era explicado pelos autores que a gente estudava. Por que é que uma organização que pode apostar que os formalismos da organização são capazes de sustentar a organização para além do reconhecimento entre os organizados, de se sentirem representados por aquele material, de saberem que estão em dia entre si de alguma maneira. Então, quando surgiu a oportunidade de tentar instanciar isso dentro de uma dinâmica política já estabelecida da situação do contexto brasileiro, a gente achou que, ir num lugar que teoricamente estava aberto a se modelar, se dar espaço para alguma coisa diferente, a gente achou que tinha essa oportunidade no som. Eu acho que os dois twists importantes aconteceram ao mesmo tempo. Assim. Um foi o primeiro passo da comédia, a primeira piada, que foi interna, porque é evidente que você escuta uma história dessa, pessoas estudando, achando que o que elas estudam vai ser aplicado. Pessoas estudando autores franceses, europeus, não sei o que, vai chegar no Brasil, isso vai ter qualquer relevância imediata para qualquer coisa. É uma casca de banana colocada no chão, pronta para você escorregar. E a gente escorregou rapidamente nessa casca de banana. Você chega e se descobre que, enfim, aquilo não tem absolutamente nenhuma utilidade direta. Pelo contrário, o que a gente descobriu é que, enfim, evidente, muitas pessoas bolou esse projeto, era um projeto enorme, a ideia de como o coletivo ia ser organizado, de aplicar essa ideia. Pessoas se interessaram, a gente formou o primeiro grupo do SEI, isso foi em 2000, esse PNC começou em 2010, essa pesquisa sobre organização e subjetividade durou até 2012, quando o SEI foi fundado. Já em 2012 a gente tinha um grupo de umas 15 pessoas organizadas que vinham em encontros semanais, a gente discutia filosofia política contemporânea por um lado, por outro a gente tentava aplicar dentro do coletivo esse método de, não importa tanto se você entendeu, não importa se você concorda, se você entregar essa anotação depois de cada reunião, você é do coletivo, não importa o que você acha. Então assim, essa ideia de você está organizado, você pertence a uma organização, não importa se você concorda com ninguém da organização. Se você estiver fazendo algo que é impessoal, relativamente indiferente ao conteúdo, que você pode escrever a nota sobre qualquer coisa, esse critério já significa que você pertence. A gente não está interessado tanto assim na sua interioridade, nos seus problemas, porque as notas eram usadas para pautar um debate na reunião seguinte. Então a gente lia alguma coisa junto, discutia, todo mundo escrevia uma anotação e na reunião seguinte a gente debatia as anotações todas, que eram anônimas, então a gente não sabia quem achava o quê, lia mais um pouco, interpretava essas anotações à luz, debatia os textos à luz dessas anotações e assim a gente levava. Uma regra, digamos assim, ou um aspecto que foi introduzido com o SEI e que não existia no PANSEI, que eram já colegas de universidade que se conheciam, enfim, de comum acordo decidiram estudar esses textos, esse material.
é que para ingressar no SEI é necessário preencher um formulário. Você não chega chegando e também não importa muito o motivo. É assim, você não chega chegando e tem assim, uma espécie de, digamos assim, relação afetiva que conta. Pô, você é gente boa, vem aqui fazer parte, vamos estudar junto, você pensa como eu. Não era isso. E tampouco no formulário constava, assim, que tinha justificativa. Você quer participar do SEI? Quero. Por quê? Por que você se interessou? Enfim, todo mundo. Eu fiquei, assim, acho que quase um ano para preencher esse formulário. Porque eu ficava assim, bem, o que eu tenho que dizer para poder pertencer a esse grupo, né? Assim, o que eles querem ouvir? É só preencher o formulário. Por exemplo, a gente acabou de receber um formulário que o rapaz disse. Achei muito interessante. Beleza, ele preencheu. Foi melhor do que eu, que fiquei um ano. Assim, então, assim, já para introduzir essa impessoalidade no grupo, né? Assim, para tentar... Na verdade, porque tinha como problema de fundo, digamos assim, até acho que o Freud, se eu não me engano, tem um pouco essa mentalidade, que, assim, dentro do grupo, tem duas hipóteses. Ou o indivíduo vai se sobrepor e vai causar ruído no grupo, ou o indivíduo vai ser totalmente subjugado. Está acontecendo alguma coisa, eu acho. Uma instalação sonora. Se instalou, literalmente. Enfim, eu acho que, querendo esclarecer um pouco, por que o grupo, assim, o coletivo, optou por se organizar em função de um formalismo, em função de uma impessoalidade. Qual era o problema, né, de fundo que levou a gente a preferir esse tipo de organização, de critério, né, Eu não lembro. Foi uma razão, provavelmente. Assim, porque não era... Não era preconcebido, eu digo retroativamente, né? Eu digo assim, retroativamente, o que fez sentido, né? Óbvio que inicialmente foi, assim, digamos assim, intuitivo. Foi assim, foi acontecendo, foi rolando. Mas como o Gabriel introduziu, é um funcionamento que a gente aceita não imaginar o que está acontecendo. Está acontecendo. Tá vendo? A gente ainda tem dificuldade de imaginar o que está acontecendo. Fala. Eu entrei no SEI com o intuito de seguir regras que eu não sabia para que servia. Foi exatamente isso. Eu encontrei com o Gabriel e ele falou, a gente tem umas regras aí. Você tem umas reuniões, depois da reunião você faz uma nota. A nota é qualquer coisa. E você tem que interpretar a regra literalmente, quer dizer, qualquer coisa mesmo. Teve um dia que eu fiquei devendo 4 notas, eu escrevi 4 notas que diziam, estou devendo 4 notas. E enviei. Então não importa o conteúdo das notas, importa realizar formalmente a regra. Se você não entrega as 4 notas, você é expulso. Mas para você voltar, você só tem que fazer o formulário de novo. E fazer o formulário de novo significa botar lá seu nome, não sei o que, dizer por que você quer entrar no SEI. Você escreve qualquer coisa. Você pode escrever qualquer coisa. Porque eu fui expulso, por exemplo. E aí você entra de volta. Então parece um exercício completamente vazio, não faz nenhum sentido, mas o que me atraiu pessoalmente, e que eu acho que é muito importante da forma... Eu sou um membro recente, então eles estão falando aí toda a questão da história, não sei, eu estou, não sei, acho que um ano, coisa assim. O que me interessou é quais são os efeitos de estar organizado com outras pessoas e essa organização não ser pautada por um conteúdo dividido em comum com essas pessoas. Então eu não sei quem está no grupo, as pessoas que podem entrar seguindo uma regra de estrada, que nada diz sobre o que elas pensam, com o que elas concordam, o que elas acham. E o que me atrai também o que
quais são os resultados dessa forma de organização e o que essa forma de organização diz sobre si mesmo. Então é uma espécie de dobra do que a coisa é sobre si própria, a maneira como ela fala de si própria. Então o sei é o estudo de caso do próprio sei. Então, na verdade, o que me interessou foi essa coisa altamente formal, que tinha também com as coisas que eu faço, quem me conhece aqui como artista, como filósofo, que tem a ver com normatividades diversas, ruptura normativa, propor outra regra, a normatividade da ação em geral, a normatividade inconsciente da ação em geral. Então, e a ideia de que a gente está, de alguma forma, enganchado socialmente de forma a instanciar um padrão que muitas vezes nós não conhecemos o padrão que está sendo instanciado. Então, essa relação entre conteúdos e regras formais e a objetivação no sentido de eu estou tentando conhecer a regra formal que está organizando isso que está acontecendo, né? Me interessa bastante, né? Então acho que para mim, eu interrompi vocês, mas é porque eu acho que do ponto de vista externo ajuda, porque externo, eu estou no grupo há um ano, mas assim, né? Externo, que é uma coisa meio sei também, externo de dentro, ajuda no sentido de, pelo menos talvez o meu testemunho seja muito idiosincrático, eu não sei, na verdade, o tudo está por tempo também, talvez ache alguma coisa, se você quiser falar, mas isso foi o que me atraiu mais e que me pareceu um diferencial muito grande com relação a coletivos políticos pautados na identificação conteudística, que rachavam por qualquer motivo, quem é mais true, quem é mais isso, quem é mais aquilo. E a segunda coisa que me interessava muito é o fato de ser altamente heterogêneo em virtude dessa ética de aplicação de regras formais. Quer dizer, eu postei aqui na divulgação o texto, acho que foi o Carlos que fez, sobre o retrato do SEI, que tem universitário, tem corretor de imóveis, tem artista, tem muita coisa, né? Tem engenheiro nuclear, tem um monte de gente do Brasil, gente da China, gente dos Estados Unidos, gente do Kosovo, gente do México, gente da Rússia, e é altamente heterogêneo, e a aposta em ver se a autonomização dessas regras, que a gente não está mais, ninguém é senhor dessas regras uma vez postas, né? Aí eu já bati, mas aí vai ficar complicado. Se a autonomização dessas regras garante essa heterogeneidade e que tipo de efeito emergente se espera de aplicar uma regra abstrata a um conteúdo que você não sabe qual que é e com o que as pessoas, a qual a regra se aplica, concordam ou não. Só um adendo, assim, uma perspectiva sobre o psicanalista sempre recai um pouco assim, no aspecto psicológico. Assim. Ele foi pronto para ele já aceitou de pronto, não uma regra formal, porque, enfim, a objetivação dessa regra permite a heterogeneidade. Imagina assim, o sofrimento de alguém que estava assim, esperando um mestre que ia dizer, não, olha, a gente vai estudar isso porque precisamos transformar não sei o que lá, sabe? Um sofrimento fudido, cara, assim, você fica ali, caraca, não, tá me sacaneando, tem alguém que tá tirando proveito disso. E esse processo é um processo que, com exceção do Caron, eu tô em casa nisso aí. A maioria passou. Então, assim, cara, você podia escrever a nota, não escrevia nota, e ficava 4 notas devendo, e o grupo tinha que se reunir, e agora o que a gente faz? Para lidar com essa dificuldade de aceitar esse princípio. E aí veio, por exemplo, uma outra regra. Qual? A regra de que e aí uma regra, como você falaria assim, a regra da regra. Era uma espécie de desvio da regra, uma infração, que era assim, bem, eu vou ligar ali pro Gabriel, pro Caron, eu vou falar que eu não estou muito bem, pedi para ele escrever a minha nota. E aí criou um mercado negro de alguém que escrevia. Não, só para completar antes de não perder esse pensamento, porque
enfim, não acho que é sem razão que o grupo surgiu dessa mistura de psicanálise e política. Eu acho que assim, a gente tentou, se fosse hoje em dia resumir o que a gente acabou, pelo menos por um período, fazendo, hoje em dia eu acho que até uma boa descrição do que a gente acabou fazendo, porque assim, por exemplo, a gente conseguiu falar um pouco da história do coletivo até agora, sem falar em nenhum ponto de vista estratégico para o qual esse coletivo contribuiria. A gente não falou nada de porque a gente intervém na situação tal, porque a gente intervém na situação Y. Mesmo a entrada no partido parece uma coisa meio nominal, na medida em que a gente explicou em que frente de luta a gente estaria se engajando. Isso é um pouco parecido, eu acho que assim, que isso não era uma coisa inútil, é uma coisa que acho que foi mais fácil de sustentar, porque na fundação do projeto estava envolvida essa ideia de psicanálise. E psicanálise é uma prática que tem um pouco essa característica de você ir para um espaço que no fundo não serve para nada, você fala de qualquer coisa, mas ajuda você a elaborar um pouco o que você vai fazer em outro lugar. Você vai lá, você não vai para elaborar o seu relacionamento com o seu analista, você vai lá para elaborar o seu relacionamento com o seu parceiro ou parceira, toda merda que é a sua vida. Mas elaborando isso em outro lugar, justamente onde a pessoa fala assim, faz qualquer coisa. Não tem nada pior na vida que alguém fala assim, fala qualquer palavra. O que você falar nessa hora vai implicar você, porque você poderia dizer qualquer coisa, mas você não disse qualquer coisa, você disse, sei lá, camarão, Por que você disse isso e não outra coisa? Essa regra da livre associação na psicanálise é a regra mais tirânica que existe, porque na hora que você fala qualquer coisa, ou bem a pessoa vai tentar seguir essa regra, e aí você vai poder saber o que é, uma coisa sobre ela, então ter dito outra coisa, disse aquilo, ou bem a pessoa tenta dizer o que ela acha que é para ser dito naquela situação, começa a falar da vida sexual, da infância. Muitos pacientes já abrem o jogo, de sair, ele fala assim, a real é que na minha infância aconteceu X e dizer, como se fosse o que tem que dizer. Então, assim, quando você suspende a normatividade em algum critério, você fala, qualquer coisa pode acontecer, não tem nenhum conteúdo específico que você tem que seguir, Normalmente o que aparece nesse espaço diz alguma coisa sobre a subjetividade daquela pessoa. Então, por exemplo, quando você fala assim, preencha qualquer coisa no formulário, que é o caso do SEI. Realmente, o formulário do SEI foi uma da Jennifer, foi analisado como de todo mundo. Preencheu? O pessoal acha que 3 pessoas devem ter lido tudo que você escreveu, páginas e páginas. Preencheu, está aprovado. Não preencheu, não está aprovado. No fundo, quem aprovou, não aprovou foi a própria pessoa, ao preencheu, não preencheu o formulário. Quando ela não preenche, tem essa parábola do Kafka, chamada Porta da Lei, que você já ouviu falar? Esse cara ficava na frente dessa porta, e ele ficava esperando a hora que a porta ia abrir, e tinha um segurança nessa porta, mal sabia ele que a porta estava ali só para ele, era só ele ter cruzado a porcaria da porta. O formulário do SEI é meio assim, se você não preencher, você não entrou, porque você não quis entrar. Se tiver preenchido, você já entrou. As notas de trabalho são mais ou menos assim, se você escreveu uma nota, está tudo certo. Poderia ter escrito. Ele escreveu uma nota com estou, depois da outra, desenho, não sei o quê. Teve gente que quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo, uma análise tática de porque o Brasil perdeu para a Bélgica. Teve gente que já escreveu um artigo inteiro, tipo assim, com nota de rodapé, bibliografia. Entra tudo no mesmo bolo, anônimo, e vai tudo para discussão na próxima. O paradoxal é que é justamente essa ausência de normatividade, essa formalidade vazia que permite, digamos assim, a assunção, assim, a pessoa se implicar e fazer alguma coisa de próprio. Porque então, a pessoa está no mestrado, está pensando em determinado assunto, vai lá e põe na nota. Cada um vai poder pôr de si, a gente não tem que ficar comungando de uma coisa incomum, assim, a mesma coisa. Então, assim, é um paradoxo, Eliminando a subjetividade numa regra vazia, você permite que a subjetividade apareça de uma maneira autêntica, própria. Eu acho que e aí vem o ponto que eu acho que eu queria chegar, que se por um lado a psicanálise, acho que quem está na psicanálise está mais ou menos acostumado a essa ideia de que a clínica é uma coisa que intervém nos meios. Você faz psicanálise, você não necessariamente arranja um bom relacionamento, um bom trabalho, mas teoricamente você aprende quais são os meios pelos quais você aprende a desejar, lida com as coisas que acontecem. Assim, não tem nenhum objeto em particular, não tem uma finalidade em particular, nem a cura permite uma finalidade em particular. Então foi muito estranho, por um lado, a gente está contando para vocês uma história que tem muito pouca finalidade.
esse coletivo ele diz muito pouco sobre os fins da política, o que deveria ser feito, não sei o quê. Ele coloca muito em relevo como as pessoas fazem as coisas. O que acontece? Por exemplo, essa coisa da nota, que sempre foi um ponto interessante. Como ela falou, ele falou, de repente as pessoas começam a não entregar. Mas você pode escrever uma palavra, você pode mandar pelo WhatsApp, você pode pedir para alguém fazer para você. Quando você não entrega, é bastante assim, relevante, significante, né? Tipo, se alguém não entrega uma coisa que é a coisa mais simples de entregar para pertencer a um coletivo. Fica interpretável, né? Ou então, por exemplo, o coletivo está todo mundo seguindo uma regra impessoal e idiota, que nem essa que a gente está escrevendo para você. Se de repente você começa a ter a impressão de que, no fundo, isso é um esquema autoritário que alguém está impondo sobre os outros, que você tem uma relação com os ambientes de organização, onde você encontra alguém que é a autoridade que está mandando você, passa a ser interpretável. Ou seja, passa a ser uma espécie de patologia das formas de se organizar. Fica visível, né? Agora, assim, um efeito disso, né? Poxa, a gente está relatando, parece que tudo foi feliz, assim, bem sucedido e bem compreendido, né? Visto pelo outro dessa forma. Acontece que nessa aliança com o PSOL era uma exterioridade em relação ao SEI, né? O SEI tinha essa organização própria e a gente queria, assim, contribuir no partido com esses nossos estudos, com esse nosso funcionamento. Chegamos, de fato, a participar, a fazer um curso de formação no PSOL. 2 cursos. A gente deu aulas, assim, dos autores que a gente estava estudando, enfim. E aí, por fim, a gente, vamos aprofundar essa relação, vamos participar da reunião. Que reunião que a gente participava? A gente tinha um núcleo de base e aí a gente ia participar da reunião de internúcleos. Aí nosso núcleo de base era o centro, pensar os problemas do centro. A gente entrou então na regra ali do pessoal tentando fazer a nossa contribuição. Resultado, fomos acusados de instrumentalizar o pessoal. Ou seja, isso a gente aceita, tudo bem, um grupo já supostamente constituído, consistente, que está entrando em outro grupo, parece que a gente está instrumentalizando e querendo dominar o pessoal, fazer uma nova coisa ali com o pessoal. Acontece que esse estranhamento não veio só do pessoal, que é compreensível que tenha ocorrido, só que ocorreu dentro do próprio SEI. Esse formalismo criava uma paranoia de quem fez a regra, por que essa regra, e quanto mais, isso que era doido, quanto mais você expunha, é só uma regra, vamos reunir todo mundo para fazer um novo projeto, estabelecer quais serão as regras, todo mundo tem a liberdade de propor a regra que quiser. Quanto mais isso era exercitado, mais paranoia despertava. Assim. E assim, é curioso, a gente chega a um diagnóstico, talvez, que tenha ocorrido um excesso de formalismo, porque agora a gente está em outro momento, né? Mas o que eu acho que eu tenho que dividir em 2 questões, porque assim, eu acho que uma coisa que foi a base da nossa, que a gente tinha uma relação com a Constituição no primeiro momento, entre 2012, uma relação formal com a Constituição de 2012 e 2014, depois esse laço foi desfeito, né? O que eu acho que aproxima de novo esses termos, livre associação, assim, pessoalidade, tudo isso tem um pé na psicanálise e tem um pé interessante na política, porque na psicanálise a gente faz a livre associação entre palavras, né? Na política a associação entre pessoas, é a organização. Uma coisa que foi ficando claro, já era um pouco um tema de debate, teoricamente, nesse grupo de pesquisa anterior, é a seguinte constatação, de que, tirando o Caron, que é uma espécie de patologia, caso clínico específico, tirando o Caron, é impressionante a resistência de se envolver com um projeto de organização para além de um certo momento, que é mais ou menos definível. Na hora que a gente estava falando de organização coletiva e cisão, de várias pessoas dando uma risadinha, porque é muito comum essa experiência, de que um grupo tem 3 a 7 amigos, ele é coeso. Se ele tem de 7 a 10 amigos, ele já começa a ficar menos coeso. E aí entra alguém, 5 pessoas que você não conhece, você tem que ter a coisa por escrito. Quando você tem que ter a coisa por escrito, aquele escrito já vai ser interpretado por uma pessoa diferente da outra.
Então, aquela regra vai ser imposta por alguém que tem menos, se sente menos representado por ela do que outra pessoa. De 15 a 25 pessoas, você já chega numa massa crítica, que tamanho é o estranhamento, a impessoalidade, a objetividade da organização, para além dos organizados, da relação imediata entre eles, que o peso da organização geralmente colapsa, e você divide o coletivo em dois, ou termina. Então, assim, estava até falando com o Pedro outro dia, é impressionante você ver que na história da esquerda, você não tem quase nenhum nome positivo, assim, enaltecedor da experiência de uma organização ser maior que os organizados. Todos os nomes que eu conheço, pelo menos alguém tiver outro, por favor, me avise, de esquerda, para falar desse momento em que uma organização excede as pessoas que ela organizou, em esquerda são ossificou, ou seja, as pessoas queriam que ela fosse plástica e ela não responde, ela é negativamente dura, não é positivamente dura, né? Não sei porque ser ter osso é uma coisa ruim, exatamente, justificar é uma coisa ruim. Burocratizou, ou seja, criou-se uma classe política que vive da administração daquilo, tem um poder ali e descolou das razões reais daquilo, né? Uma espécie de maneira de dizer que os meios viraram os fins, né? Descolou da base, ou seja, a gente tinha lutas importantes, não sei o quê, e a organização agora ela é uma coisa mais abstrata, ela tem uma espécie de distância do seu ponto de origem, que também é negativo. Eu não consigo pensar, e você pode ver aí a história dos textos de teoria da organização de esquerda, do discurso corriqueiro que a gente tem, é raríssimo a gente conseguir imaginar uma prática que vai mais longe do que você planejou que ela iria, e que essa exceção, esse excesso, é positivamente nomeado como algo que você quer saber negociar com ele, fazer bom uso dele, né? Se sentir valorizado por conta disso, pelo contrário. Né? No momento que a representação e a organização entram em cisão, parece que é sempre pro prejuízo da organização. Na hora que a gente não tem mais um critério para saber que aquilo é um bom caminho, porque a gente já tinha planejado e pelo nosso plano a gente compara com o que a gente está fazendo, ou seja, o que a gente faz não é o que a gente imaginou, parece que a organização degringolou. Então, assim, tem um psicanalista que a gente gosta que chama isso de déficit de experiências produtivas de indeterminação, o de estranhamento. Parece que no campo da política tem um problema subjetivo, que é a dificuldade de ter experiências produtivas de se estranhar. Se estranhar é uma coisa na arte, é mais fácil de você ver também, o campo é muito menor, é muito mais fácil você ver alguém que começa a pintar um negócio, começa a fazer uma parada e não sabe onde vai dar. Deu uma coisa que ele gosta que ele não planejou. Não é difícil você ver alguém nessa situação se enaltecer, se sentir interessado, se transformar por conta daquilo. Dizer isso diz mais de mim do que o que eu tinha planejado. Na política, isso é extremamente raro. A ideia de que você vai mais longe do que você planejou e que esse estranhamento produzido é uma oportunidade para você ser outra coisa é muito difícil de sustentar. O problema também é que falar em subjetividade nesse caso também é meio ambivalente, porque não. E eu diria que se a gente diria que os primeiros 3 erros, os 3 grandes problemas do SEI foi querer aplicar um projeto, é por você querer aplicar um projeto sobre o fato que as organizações vão mais longe do que seus projetos. Então ele era uma contradição. Realmente as reuniões originais, tudo que a gente queria fazer, saiu meio pela culatra. O primeiro grupo que se juntou sobreviveu juntos há 6 meses e entraram outras pessoas. Ele não era capaz de tornar inteligível essa ideia na prática. Ele era capaz de falar a respeito disso, mas isso não tinha nenhuma ideia. O segundo problema, que eu acho que tem a ver com essa relação com o Sol, foi que a gente achou que isso era algo que você pode oferecer para alguém, oferecer para um outro, oferecer para uma instituição, muito baseado, e isso já é uma crítica pessoal minha, acho que outras pessoas que compartilham, não sei também, muito baseada essa oferta na ideia de que o Sol ele era um partido, ele era assim, muito dinâmico, com muitas correntes, porque era um partido criado a frio, ele não foi criado assim, por um campo vetorizado todo por um movimento sindical forte, alguma coisa do tipo. Então, uma penca de gente insatisfeita com coisas muito diferentes que se juntou. Né? Tinha uma galera mais parlamentar, uma galera de movimentos sociais e tal. E a gente achou que essa falta de coesão ela era um vazio organizacional que um coletivo interessado em organização e nada mais, ou seja, não interessado em levar à frente uma pauta, mas em criar meios em que a organização pessoal pudesse facilitar, né, e tornar mais heterogêneo o campo, né, eu diria assim uma frase só, a aposta de que a indiferença é uma ferramenta melhor para chegar no heterogêneo do que a diferença,
melhor do que você enaltecer a diferença para chegar num coletivo cheio de gente diferente, porque tem que ver qual é o seu conceito de diferença para fazer isso valer, a indiferença é mais capaz de fazer isso. A gente achou que o sol era um buraco vazio, onde isso era interessante. A gente não sabia, e foi em total ingenuidade, de que essa ausência era um jeito de estruturar o partido também. Ou seja, não estava faltando nada ali, não era um glacê sem bolo dentro. Era um bolo de nada. Mas isso é um bolo também. Se você tentar mexer nisso, a resistência é enorme, e a gente não sabia negociar com isso, foi um fracasso. Segundo fracasso inicial. E eu acho que o terceiro ponto também é que a gente tinha a intuição de que é subjetivamente difícil na política sustentar a experiência de que você não sabe onde vai dar, que você não tem a garantia de que todo mundo está no mesmo barco que você para chegar lá. É um coletivo baseado, por exemplo, num formulário de uma nota de trabalho, vai entrar coxinha, você vai ter que ser visto junto com o coxinha, ele vai falar que nem você pelo coletivo. É isso aí. Né? Quem disse que a gente sabe no que a gente acredita politicamente? Na nossa orientação, a ideia era que a organização ela corta transversalmente através da identidade ideológica. Tem gente que se acha de esquerda, mas é incapaz de suportar um espaço muito heterogêneo. Tem gente que se acha de direita e acha que não quer isso, mas se descobre totalmente diferente nessa situação. Né? Então a gente fala, a gente não quer saber o que você acha, o que você acredita politicamente. Se você segue essas regras, sinto te dizer, mas você tem algum investimento na livre associação. Tá? Só que esse esforço que a gente estava falando, de você aguentar esse estranhamento, ele não é só uma questão subjetiva, né? Por exemplo, eu estava citando o caso extremo do Caron, por exemplo, de lidar com isso super bem, ter uma experiência aqui, mas ele tem condições materiais. E a gente não tinha a menor ideia disso. Então a gente era, num certo momento, a gente foi uma pequena máquina da angústia em quem já tinha angústia demais na vida. A pessoa estava insatisfeita com os partidos, porque sentia que não tinha espaço, por exemplo, para morar longe pra caraca e ser chamado para protesto no centro da cidade, não ter passagem para pagar, pagar passagem de ônibus, não tinha espaço para falar disso no partido, não tinha como discutir essas questões, acabava lá no seio que parecia um espaço que fazia crítica das organizações, etc. E tal. Chegava nesse espaço, estava pós-doutorados, professores universitários, misturados com pessoas de todo o que é campo, secundaristas, tinha gente de toda a formação acadêmica, uma mistura muito grande, mas você tinha que aguentar essa mistura. E para aguentar essa mistura, você tem que ter um certo tipo de tempo, você tem que não estar despirocando da cabeça de não conseguir trabalho, não sei o quê, não é qualquer um que aguenta esse espaço. E a gente achava que porque formalmente ele era a princípio para qualquer um, já que as regras eram formais e impessoais, que teoricamente a gente não tinha que dar conta do problema, porque qualquer um não ficava. Né? E acho que chegam, assim, esses três problemas eles unificaram, acho, no momento que a gente resolveu refazer o projeto do SEI, resolveu pautar essas questões, e pautar essa questão das condições materiais de aumentar o trampo, de se estranhar, né? Como uma questão assim, que acho que norteou a reformulação, né? Por isso que a gente fala, foi uma comédia de erros, porque até aí a gente tinha um projeto que a gente queria implementar. Nesse momento a gente descobriu que o importante de fazer com esse projeto não era isso. A gente descobriu, por exemplo, que pensar a militância política, a organização política, como uma forma de trabalho, ou seja, não ter dois critérios, duas medidas, para o tempo que a pessoa gasta na organização política, e outro critério, outra medida, para o tempo que a pessoa gasta no trampo dela, no dia, no estudo dela, ser capaz de pensar o tempo que ela está ali com você na mesma escala desses outros tempos da vida dela, é essencial para a gente poder, não sei como eu terminar essa frase, enfim. É essencial. Era essencial. Era essencial para viabilizar a continuidade do coletivo. Como a gente fez isso? Como a gente conseguiu contemplar e incluir essa dimensão material no grupo? Tinha que rolar dinheiro. Então, onde vai vir o dinheiro? A gente participamos de um edital. Só que para participar desse edital, a gente não poderia apresentar quem iria nos financiar, que o SEI era isso. Regras a serem seguidas, sem uma consciência clara sobre o que elas significavam, que a gente está querendo ver os efeitos disso, que não tem nada garantido. Para um edital, você tem que ter um objetivo que vai ser alcançado, mostrar resultados. Então, a gente tem que bolar um outro projeto. Ficamos com dois projetos. O projeto do SEI e o projeto do SEI para o outro.
E isso criou assim, um efeito impressionante. O que eu acho que vale a pena dizer também é o seguinte: nessa fase já, as pessoas chegavam no centro, ficavam com a cara confusa que nem que vocês estão, porque perguntou todo mundo fazer, tá tudo certo, eu vou ficar aqui. Parece que tem uma leitura, mas não é obrigatório ler. Tem que escrever uma nota, mas não importa muito conteúdo. Tem que fazer esse formulário, mas depois que eu preenchi, ninguém nem leu o formulário que eu preenchi. Sustentar a ideia de que cabia na política, tanto esse estranhamento de um lado e do outro, que essa espécie de clínica da organização, né? Já que quando a coisa não servia para nada, você via como as pessoas se relacionam com as organizações, quem a pessoa tira para mestre, quem a pessoa tira para pessoa que não devia estar ali, tudo isso ficava muito óbvio, né? A única inserção política que a gente tinha era a militância adicional de todo mundo que estava no seio. Quase todo mundo que estava no seio era anarquista ligado ao movimento sindical. Virou gente que foi virando dirigente dentro do PSOL. Gente ligada ao movimento das comunidades populares. Gente ligada ao secundarista. Gente ligada à militância dentro dos ambientes de trabalho. Então a pessoa tinha outras coisas que tinham uma finalidade mais clara, que se você pergunta: e o que você está fazendo para contribuir para a revolução? A pessoa tinha essa outra coisa para dar a resposta. Não, eu estou no sindicato dos professores, não sei o quê. Não sei, a gente não sabia o que fazer para dizer que tinha a ver. Não, vou aproveitar disso e aplicar. Essa é uma qualidade. Tinha isso. Mas é engraçado que quando a gente tentou conseguir uma grana para poder tornar viável materialmente, para quem se interessasse no seio pudesse ter transporte, pudesse ter alimentação, pudesse pagar pelo que fosse que ele estivesse usando, pudesse ter uma sala que ela podia usar para outras coisas, ter um ativo ali que era útil, a gente teve que fingir que a gente era mais político, né? Não foi ter que despolitizar para conseguir o dinheiro. O status quo dos editais do terceiro setor, a gente teve que transformar numa coisa que tinha um viés educativo, social, que era direcionado para o outro, que era mais carente, que precisava de algo que a gente tinha. Então, assim, a gente não teve que fazer... a higienização foi para fazer parecer que servia para alguma coisa, e não para esconder para que servia, né? Eu acho assim, isso marca esses desafios nessa questão de tentar aplicar uma ideia. Pode ser muito boa ideia, mas que na hora que você chega na realidade, você descobre que política realmente não funciona. Pensar politicamente e fazer teoria política não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que essa é a primeira lição. Eu daria um adendo de que a maneira como isso foi ficando claro é uma coisa que hoje em dia, sempre que eu estou em pepino, não sei, eu sempre penso assim, que é a diferença entre olhar para onde o dedo está apontando e para o dedo, né? E o idiota é aquele que olha para onde o dedo está apontando nesse caso. Porque representação, teoria, ambição política, tudo, né, para o futuro. Em geral, a melhor guinada de perspectiva que eu aprendi a dar é parar de olhar para onde o dedo está apontando, porque sempre é uma coisa muito linda e maravilhosa, é olhar para o próprio dedo. A condição da reunião, onde as pessoas vão falar coisas muito lindas, como se chega, quem pode chegar, quem pode falar. Em geral, o SEI virou uma organização que intervém nisso. Intervém no dedo, não no dedo da ponta. Então, se você vai querer apontar com o seu lindo dedo, esse problema é seu, né? Mas se você sabe com o dedo de quem você está apontando, esse era o problema. Então, assim, só encerrar o ponto assim. Eu acho que assim, essa guinada de falar assim, bem, não é nem a teoria da organização que intervém nas questões de organização. Ninguém vai se interessar por esse tipo de teoria e daí vai tornar inteligível para a pessoa como intervir nessas questões. A própria organização tinha que virar o objeto dessas intervenções. A gente começou a intervir na própria organização, ou seja, está lá estudando, não sei o quê, descobre-se que alguém não acompanha, alguém não consegue chegar na reunião, alguém se sente humilhado porque o outro fala como se tudo fosse claro e óbvio, não é nada simples, está discutindo. Parar de olhar para onde o dedo está apontando, para o tipo de pessoas pensando coisas muito bonitas. Para o dedo, ou seja, as condições efetivas, logísticas de fazer esse espaço funcionar, foi o que tornou inteligível e assim, possível de intervir esse campo que antes a gente achava que era uma espécie de transmissão de um certo conhecimento que ia resolver. De novo, tem um paralelo com a psicanálise, né? Porque todo o conselho amoroso que você precisa já ouviu dos seus amigos, você não precisa de um psicanalista para te dar o conselho, miga, larga esse cara, coisas assim. Tudo isso todo mundo já sabe, né? O problema não é esse. O psicanalista não serve para dar esse tipo de conselho.
É muito mais difícil a coisa aparecer em ato aí, a coisa surgir no meio do que você está falando com o analista, trata seu analista como se ele fosse aquela pessoa, e de dentro daquela relação acontecendo em ato, alguma coisa você desloca para cá ou desloca para lá. Né? O Freud falava, não dá para intervir nas coisas em absência, né? Em ausência. Então, assim, eu acho que no começo do SEI a gente tentava intervir em coisas em ausência, a gente tentava teorizar as coisas, achava que transmitir a teoria tinha qualquer efeito e não tinha efeito nenhum. Pelo contrário, uma série de efeitos nocivos. O que foi engraçado foi que, sem querer, assim, já entrando numa segunda fase, né, a gente achou que a gente era, né, o projeto original era Centro de Formação de Engenharia. No final desses primeiros 2 anos, a gente começou a ser chamado por sindicatos, a gente começou a participar de rodas com movimentos diferentes, secundaristas, com ocupações e tal, porque a gente começou a ficar conhecido como pessoas que olhavam para a organização relacionada a problemas de subjetividade. Então, por exemplo, na greve dos professores, né, a gente foi chamado para ter... Aí começou a se criar uma ideia de que a gente era outra coisa do que a gente achava que a gente era. E o pior é que essa outra coisa que a gente achava que a gente era bem mais adequada do que o que a gente achava que a gente era. Então, tem uma espécie de comédia de erro nesse sentido, que ao longo do fim desse processo, a gente lentamente não conseguindo fazer o que a gente queria, a gente descobriu que a gente fazia outra coisa sem querer, que era muito melhor a gente aprender a teorizar e entender o que era isso, eu acho, né? Do que insistir que o problema é que os outros não estavam ouvindo direito o que a gente tinha para ensinar, sei lá, algo do tipo. Você ia falar um negócio? Que o curioso foi que nesse movimento de criar uma alteridade interna ao grupo, que os membros conseguiram, assim, assumir a posição do Caron, aceitar melhor a regra do jogo do grupo. Foi instituindo uma alteridade. Temos um outro projeto aqui. Esse falando do social. Do social. E na verdade o que me ocorreu é que a gente aprendeu um pouco isso com o PSOL, porque a gente foi participando cada vez mais do partido e a gente foi para uma ocupação. Lembra que a gente foi para uma ocupação? E a gente era do PSOL e do SEI. Só que a gente não ia junto com... A gente era no núcleo do centro, a ocupação era no centro, uma ocupação de moradores de rua, na Rua do Resende. E a gente chegava lá e perguntavam pra gente quem a gente era. A gente não sei. Assim, a gente está aqui só querendo ajudar a organizar. Só que isso criou uma confusão danada. A gente era ativista, a gente estava contra o PSOL, na verdade, a gente estava a favor do advogado tal, que era inimigo do PSOL, enfim, toda uma fofocada. E aí a gente então vamos organizar, a gente não quer aqui nenhuma levantar bandeira, a gente quer, né, resolver o problema organizativo. Tinha que envolver dinheiro. Só que o pessoal não se envolve com dinheiro. Não podia recolher dinheiro. Não podia rolar dinheiro. Só podia pedir para o parlamentar. E a gente, mas como a gente vai organizar uma ocupação se não vai rolar dinheiro? Eu acho que esse lance do dinheiro que a gente ficou ali insistindo no pessoal, parecendo assim super pragmático, uma pessoa liberal, escrota, gente, sabe? Não era gente boa, não era gente legal, sabe? A gente levou para o SEI e criou esse outro documento para participar do edital e ser financiado. Assim, só porque o meu coração falando que acho que isso é bom de encerrar essa parte, só até para vocês poderem. Porque assim, só para que, enfim, à luz disso tudo, isso aí a gente está descrevendo uma coisa que deve ter uns 7 anos hoje, assim. Eu acho assim, que bem nesse ponto que a gente estava falando, foi o momento que a gente percebeu o seguinte, que eu acho que é a estratégia que vale até hoje, e eu vou descrever em 2 segundos para vocês o que a gente está fazendo hoje, para vocês entenderem onde é que isso foi dado. Mas naquele momento, eu lembro de um dos membros do SEI concluir, assim, na verdade, nem concluir, tomar uma frase que estava circulando como uma coisa que a gente devia usar de orientação. Porque nessa época, se eu não me engano, aquele Vladimir Safato estava pensando em sair como candidato ao governo de São Paulo. E ele, uma hora assim, reclamando da organização interna do PSOL, falou assim: você não consegue arrumar nem a sua casa, como que você vai convencer alguém que você consegue governar alguma coisa? E eu lembro que esse membro do SEI, o Rafael, falou assim: bem, acho que o SEI está surgindo agora, porque a gente tem uma vocação muito melhor
de mudar as coisas que acontecem dentro desse espaço artificial que a gente criou, do que importar diretamente esse espaço ou contribuir com alguma coisa positiva para os outros. Eu acho que esse foi um ponto de virada, se sedimentou essa ideia de que o SEI não quis se preocupar mais de oferecer nada diretamente para ninguém, enquanto SEI. E aí daí, para agora, a gente foi afunilando uma estratégia, porque, digamos assim, você tem dois modos de ser uma espécie, talvez os monstros sejam uma melhor analogia, né? Tem os monstros estilo Alien, Frankenstein, são criaturas que vão e incomodam o outro, e tem monstros tipo a bolha, né? Que ele incomoda porque ele cresce, né? Então ele só mexe com o que está dentro dele, não mexe com o que está fora. O SEI ficou meio assim. A gente não faz trabalho de base, no sentido que a gente não vai até o outro, porque o nosso problema é como fazer o outro estar dentro do coletivo. E aí, depois que entrou nessa bagunça, aí a pessoa se ferrou, né? Então, assim, o problema é como é dar condições materiais para que qualquer um participe de um projeto de livre associação. Não querendo saber se serve para alguma coisa, pode ser que sim, para uma pessoa, pode não ser para outra. Não querendo saber se você acha que isso é de direita ou de esquerda, porque pode ser que uma pessoa ache isso, tem a palavra forma, deve ser, faça história. E tem outro que acha que é anarco demais porque não está dentro do partido. Então, não sei. Não importa. O que importa é como é que a gente faz para construir para dentro esse espaço. Você é meio bolha. Se ele for crescendo a princípio, você chega até aquele que você, teoricamente, ia ser seu outro para quem você ia interagir. Então, hoje, o coletivo é estruturado da seguinte forma, né? A gente tem essas células que tem só esses dois princípios para alguém participar. Preencha um formulário, e agora vocês, infelizmente, já sabem que ninguém vai ler o formulário de vocês. E escreva uma nota sobre absolutamente qualquer coisa a partir de cada reunião. Depois que você pertence a uma célula dessa, as pessoas elas criam projetos através de subconjunto. Então, Zezinho, Luizinha, não sei quem, do Rio de Janeiro, tem interesse na mesma coisa que alguém de São Paulo, de Cuiabá. Eles podem se juntar, diz o que eles querem fazer, quando eles vão fazer e como eles vão mostrar que eles fizeram o que eles vão fazer, e fazem. Ninguém vai impedir, pelo contrário, ele acaba contando com a mão de obra das outras pessoas que não se interessaram por aquele projeto, mas que sabem, o cara quer, o projeto é, sei lá, fazer um curso online de política, uma coisa de história marxista. Bem, tem que saber fazer um site, talvez as pessoas que têm interesse nisso não sabem, mas mais alguém no coletivo sabe. Então, acaba conseguindo uma mão de obra para fazer isso. Então, o coletivo ele é absolutamente heterogêneo no nível básico, ou seja, qualquer um entra, e ele cria consensos regionais, porque dentro desses subconjuntos provisórios podem começar ou acabar e que partem do princípio de que vale tudo até alguém bloquear, ou seja, ninguém precisa de autorização para fazer. Mas se você fizer e alguém se incomodar, aí que a gente conversa. Então, a princípio, vale qualquer forma de organização desse trabalho. Essa estrutura aí hoje, ela está no Rio, São Paulo, Cuiabá, Porto Alegre, Florianópolis, Jacarezinho. Talvez a gente está em conversa com o pessoal de Belo Horizonte também. Tem gente no Brasil, no México, nos Estados Unidos, na França, no Kosovo. Tem uma revista que a gente editora e mais uma, duas, três, 4 revistas que estão, o corpo editorial é composto por membros do SEI. Tem inserção militante em partidos muito diferentes. Enfim, até recentemente era PCO, PSOL, em São Paulo tem um pé no PCB também. Tem gente que não quer ver partido nem pintado de vermelho, então tem uma galera com outro tipo de inserção na organização popular, nas comunidades populares. Tem gente que não quer ouvir falar de política por nada nesse mundo, só tem interesse, por exemplo, em teoria, também raro. Né? Então acaba criando um espaço que, assim, se você tira uma foto dele, ele é extremamente heterogêneo e é difícil encontrar um espaço onde gente que está balizada em coisas tão diferentes se reúna no mesmo lugar mesmo assim. Mas a gente não procurou criar revista, não procurou criar, tem um projeto de apoio para questões de sofrimento e mal-estar na universidade, a gente está desenvolvendo um projeto de educação popular financeira, tem projetos de ajuda psicológica em São Paulo, os canais na rua no Cuiabá,
uma série de inserções dentro de campanhas para deputado aqui no Rio, em Cuiabá, em São Paulo, também participamos. Mas a gente não quis fazer nada disso. A única coisa que a gente reconhece nisso tudo que era do C é o modo de fazer, né? Essa coisa de, em geral, quando você vê uma disputa ideológica, você deixa ela quieta e você foca no dedo, não no projeto apontando. Então, por exemplo, no curso de verão que você estava mencionando do Sol, né? A gente se congratula de ter feito um curso unificado de várias correntes, né? Então a gente meteu a onça com vara curta, porque normalmente quando você quer organizar uma coisa no PSOL que envolva muitas correntes diferentes, como elas têm diferenças teóricas, elas preferem fazer tudo sozinhas. Então a gente falou, vai ser um problema de organização. Por que não pode ter um curso que é unificado e cada corrente dá o que quiser, mas a plataforma é unificada, o sistema de entrada é unificado? Então, assim, de novo, a gente saía das diferenças ideológicas e tentava focar na questão basal de organização. Então, hoje o coletivo tem essa estrutura, muitas células heterogêneas, muitos subconjuntos, eu nem sei exatamente quantos estão mais consensuais. Tudo que acontece que a gente publica em geral é anônimo, qualquer um usa as ferramentas de mídia do SEI, então se você mandar um e-mail para o coletivo, um dia pode ser que um coluna stalinista responda você no e-mail, aí você responde o e-mail dele, agora um anarquista revolucionário vai te responder, e depois o terceiro que nem tem interesse em você. Tipo, não tem unidade na internet. Eu lembro do Daniel lá de São Paulo falando, veja se é um coletivo que tem muitos sujeitos e uma soberania, ele é um conjunto com muitas soberanias e um sujeito. Tipo, o que é que seja as pessoas estão fazendo? O seu trabalho depois vai ser aguentar o estranhamento de estar num coletivo com gente suficientemente diferente de você, para falar coisas que você nunca falaria, dizer coisas que você nunca diria. Da mesma forma que a questão sobre as condições materiais se colocou na segunda fase do SEI e permitiu que as pessoas se implicassem e, de fato, fizesse, assim, dar consistência a essa organização impessoal, porque tinha um edital que financiava isso, agora eu posso receber meu Rio Card, agora eu ganho um livro do SEI. Isso é real, a gente ganhava livro, todo mundo. A gente teve a ideia de fazer, como é que é? Kindle para todo mundo. Essa ideia de livro Então, assim, você era financiado, então, pô, você, cara, eu posso ficar aqui enlouquecendo, brincando, né? Essa terceira fase não tinha mais esse edital, não tinha mais grana rolando, não tava assim. E aí, como é que as pessoas vão... O que a gente... Quase intuitivamente, espontaneamente, as pessoas têm interesse comum, vamos estudar Lacan? Vamos estudar esse escrito? Ah, eu também quero, ah, eu também. Pô, vamos estudar, se organizar dessa maneira impessoal e produzir um curso online. Então, assim, a gente se autofinancia, virou um trabalho. Isso, assim, não vou lá oferecer ao partido, a um movimento social, uma escuta clínica ou de moderação de conflitos. Não, a gente foi e oferece no IFIX, o que a gente nomeou de oficina acadêmica, que é oferecer o serviço de ajuda, contribuição para os alunos que estão com dificuldade de aprender, enfim, lidar ali na universidade. Ah, não estou entendendo bem o texto, pode ter alguém que vai ajudar. Ah, não consigo formatar, tem alguém que vai ajudar. Ah, o cara está pirando, encaminha para um psicanalista. A gente criou isso ali e é rentável, porque tem que ter, a gente quer receber alguma coisa para isso. Então, assim, e funcionando segundo essas regras impessoais. Assim, quem vai oferecer ajuda técnica para formatar está ali num Excel. Assim, não é assim, eu, brilhante, eu aqui sou o chefe dessa área. A gente manteve a mesma regra de organização do SEI como um todo. Só que agora a gente meio que está tentando se autofinanciar nesse tipo de organização. A gente está nessa etapa. Antes era sem financiamento algum, e aí vamos para a loucura, não rolava. Antes, assim, tem financiamento, você pode entrar aqui na loucura, e agora a loucura era autofinanciável. Assim. Só para completar isso, para a gente poder conversar mais, assim, o que eu acho que acabou, que é o que está acontecendo hoje, que eu diria esse resultado dessa segunda fase. A primeira fase que os resultados foram aquele que está falando, pensamento de organização,
é mais uma maneira de você intervir em loco nas coisas do que você ficar tentando ensinar algo. A gente aprendeu isso também. Tem estruturas que a desorganização é a maneira como o poder se organiza nesses espaços e tal. Eu sinto que a coisa que aconteceu depois que a gente deu essa guinada, de parar de tentar ter uma finalidade de alguma maneira e aceitar que a finalidade do SEI era preservar para o maior número de pessoas possível a experiência de se estranhar com regras que têm a ver com a organização coletiva, não tem a ver com a produção artística, científica, nada disso. Assim, quase que recuperar a ideia, sei lá que teve alguma prevalência na política, de que você fazer algo que não serve para nada não é só um luxo que a gente deveria democratizar no campo da arte, por exemplo. É um luxo no campo da organização coletiva, você poder se organizar para nada. Né? É uma espécie de ponto final do processo, não é um meio só. O que acontece que é engraçado é que quando você começa a colocar dentro do espaço essas restrições para essa experiência, você se torna muito mais homogêneo do que você achava que estava lá de fora. Por isso que eu acho que, para concluir esse ideia de ciclo sem interior faz sentido. A gente passa o nosso tempo todo preocupado com como que a gente vai usar estruturas impessoais para poder financiar a vida de pessoas que querem ter algum tipo de experiência que depende de outras pessoas, por cooperação, de associação, sem que isso seja necessariamente politizado. Então, você entra no SEI, você quer ter, sei lá, o Carol estava falando outro dia de fazer, sei lá, um grupo de improvisação musical, sei o quê. Não sei se você precisa saber para que isso serve politicamente. Mas se o trabalho que você vai ter para organizar isso num ambiente heterogêneo, com pessoas que não estão dentro da sua tradição musical, não conhecem teoria, não estão ligados nisso, não tem tempo de fazer, o que você vai ter que lidar para fazer isso acontecer é político. Então, por um lado, isso parece, quando você pergunta para isso é meio para o quê? Fazer um subconjunto desse, você não entende como está a política. Se você olha que isso, se você pensa nisso como um fim em si mesmo e vê os meios que você vai precisar para fazer isso acontecer, de repente uma série de coisas que organizam o espaço político ficam inteligíveis. Da onde a pessoa vem, o que tudo está acontecendo para cada um ali naquele espaço. Essa mudança de perspectiva do fim para o meio da política, a gente só trabalhar com os meios, a gente não tem nada para dizer sobre os fins, do que fazer, a gente trabalha mais com como fazer. É engraçado que faz sumir uma diferença entre o militante e o resto do mundo, não aumentar. Por mais que falando aqui para vocês, a gente sou ainda mais esotérico, ou seja, ainda mais dentro de um grupo interiorizado, que a gente tem dificuldade de explicar o que a gente faz. É engraçado que é muito mais óbvio, é muito mais ordinário você juntar pessoas que estão se ferrando na universidade para que elas deem um curso EAD, para fazer um trocado, para poder aguentar, continuar no coletivo e gastar um tempo para além dos estudos do trabalho com outra coisa. É muito mais senso comum você fazer isso, na verdade, do que você virar para essa pessoa e dizer porque o meu dedo está apontando na direção de algo muito bonito, você deveria dedicar algumas horas da sua semana para fazer isso gratuitamente ou algo assim, né? Então eu acho engraçado porque ao mesmo tempo que a gente abriu mão de intervir em outros espaços, o efeito colateral é que a gente acabou ficando muito parecido com os espaços onde a gente não está mais intervindo, né? Então, não é tanto que a gente saiu de um interior para ir no exterior, é que o nosso espaço interno foi ficando muito mais parecido com o que estava do lado de fora, eu acho, né? E isso traz uma penca de problemas que agora são a nossa fase atual. Depois do Império Contra-Ataca, de Guerra nas Estrelas, né? Eu olhei pro cara, vou desistir de fazer a metáfora. Perguntas, eu acho que é sabia. Microfones. Queria ouvir dos outros também, claro. Eu vou tentar ser breve, No geral, vou tentar ser breve, uma grande dificuldade para mim. Vou tentar. Assim, eu não entrei no SEI ainda porque eu olhei. Eu olhei o formulário, tinha um texto associado, eu falei com o João, porra, tem um monte de autor, esses autores, como é que esses caras estão falando de indiferença, que já se disseram isso, a Rancière, a Badiou, eu falei, isso está muito determinado, já reclamei disso quando entrei, essa merda aí vai ser. Então tá bom. Mas aí eu não entrei ainda, mas hoje eu fui muito seduzido quando eu saí daqui, eu procurei uma fonte de computador e não falei. É só um comentário que eu ia fazer. O tempo talvez seja o diferencial do grupo, né, me parece.
para continuar na piada, né? O diferencial é a diferença, né? Então, Para assim, virar camiseta. pois é. A gente pode fazer isso depois, se alguém do SEI quiser fazer. A gente tem uma linha de camisetas que ninguém compra. Então quando me juntar a esse grupo, talvez. É uma outra camiseta. Ninguém compra. Então eu vou procurar essas pessoas quando eu entrar, vamos ver se alguém me compra. A impressão que me dá, talvez, o fracasso, né, de uma certa. Vocês falaram tanto de fracasso, né, mas o fracassão inicial da angústia de vocês, né, é que talvez uma boa parte das esquerdas ou das direitas, né, no caso do Campos Park, é não entender que quando você resolve ter algum projeto político, qualquer que seja, você está na situação de alguém que tem que fazer uma reunião de condomínio, digamos assim. Você tem um vizinho que, sei lá, tortura cachorros, tem. Você tem um vizinho que, sei lá, é muito vegano, tem. E assim, É muito vegano. É muito vegano. Ele é vegano em excesso. Ele é vegano em excesso. Ele jamais, assim, fará qualquer coisa. Em todas as brigas veganas, ele é o cara mais purificado, né? Sua veganicidade. Então, assim, talvez as esquerdas fracassem, talvez tenha sido incômodo para alguns de vocês, é de que numa reunião de condomínio, legal, seu vizinho é nazista, beleza, mas ele ainda é seu vizinho, vocês disputam o mesmo espaço, quer dizer, vocês participam do mesmo espaço. E então, assim, a questão lá do safato, né, no sentido ela é falsa, né, porque dentro do ser a questão do safato não tem sentido, no meu ver, porque o pessoal não conseguia se organizar tanto quanto o mundo. O mundo também não iria se organizar e eu sei também não, no certo sentido me parece que a fala do safato... Ele ficou mais bagunçado que nem o o safato estava pedindo uma coisa impossível também. Também estava pedindo demais. Então, o pessoal não ia se organizar nem então, sinto muito safato. Você quer ser candidato, você será governador, acho que foi prefeito que tentou. Foi para governador. Bem ambicioso. Sinto muito safado que você vai governar para gente que mora, sei lá, no Cafre, você vai governar para gente que está na Cracolândia. Sinto muito safado, te avisaram. Mas também parece que o grande charme de vocês é esse, assim, é que vocês lembram que, olha, tem um espaço aqui onde a gente mutuamente se afeta de alguma forma. E a outra coisa que eu ia falar, antes de soltar o microfone, senão vou ficar até amanhã, é o fato de que é interessante que, não sei de que modo vocês chegaram lá, mas parece que a regra máter de vocês é o que é um grupo, né? O que dá para... Se eu tirar tudo de um grupo, o que sobra? A impressão que dá que a regra máter de vocês, olha para esse programa. Porque posso tirar tudo de um grupo, posso tirar a identidade? Pode. Tem um cara ali que não gosta de mim, beleza. Posso tirar, sei lá, o tipo de palavreado? Pode. Posso tirar se eu trabalhar na internet? Pode. O que sobrou, né? Sobrou uma nota porque, não sei, vocês tiraram a nota e aconteceu o quê? Ninguém foi mais? Não, o Descartes lá que sobra o pensamento, né? Mas se tentaram tirar a nota e ninguém foi mais, a impressão que eu tenho é que quando você marca um churrasco, se você fracassar muito em marcar esse churrasco, ninguém vai. Você precisa minimamente falar, gente, vai ter um churrasco, olha, é na casa do fulano. A impressão que me dá é que a nota tem essa função de gente, você acordou hoje e você pensou se ia beber, se ia ficar em casa. Não, tem o encontro do SEI hoje. Me parece que é isso a nota. É o mínimo para pelo menos vocês conseguirem se encontrar. Me parece. Inclusive, sem trocadilho. Sem trocadilho, assim, agora, no momento que a gente está, passou a ser churrasco mesmo. A nossa reunião deixou de ser semanal e passou a ser um churrasco. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção e que para introduzir, o que eu acho que também assim, é legal, não sei que a gente tem muito tempo, mas assim, para a vida, se vocês tiverem pensamentos a respeito disso, mandem para a gente que a gente precisa. Tem a ver com isso aí. Porque assim, eu acho que assim, sabe aquele filme do Tarkovsky, referência estudante? Sabe aquele filme da história? Você já viu esse filme? Porque assim, os caras estão dando uma área que eles não têm certeza se existe. É claro que ele está vendo lá no filme, tem um gramadão, os caras não têm certeza. E aí ele fica jogando uma pedrinha para ver se faz som. Se fizer som, eles podem ir até ali. Se não fizer som, não tem certeza se existe aquele lugar.
no seu sentido pleno, né? Não sei o que aconteceria. Tinha que ter uma versão de Stalker onde eles vão lugar que não existe, pra gente ver o que acontece. Eu acho que esses mecanismos formais, eles têm um pouco essa estrutura. Eles vão até um lugar, delimita ali um mínimo assim, de um critério para a gente poder tornar inteligível alguma coisa. A nota em si, ela realmente não importa. Para onde ela aponta, não importa. O conteúdo dela não importa. Mas ela torna inteligível alguma coisa. Né? Então, assim, eu acho que a nota poderia ser substituída por outros mecanismos que tornassem inteligíveis coisas sobre as organizações que os organizados não sabem. Então, como a gente já falou, pô, de repente começou a aparecer um mercado negro. Era mais fácil você falar por baixo dos panos para alguém, faz a minha nota, do que entregar uma nota ruim. O quanto dá para você aprender sobre como funciona a Universidade Brasileira. E a gente hoje tem um projeto enorme que é baseado, eu diria que hoje ele sai desse fato. Você se sente 1000 vezes menos humilhado por pedir para alguém bolar a regra do negócio para você por baixo dos panos, do que ser capaz de sustentar que você fez seu percurso, pensou até aqui, não pensou aquilo lá. Né? Na hora que, eu acho que assim, você falou do condomínio, está ligado diretamente a isso. O condomínio é uma experiência em que você põe um muro tão grande em volta que você não precisa de nenhum muro dentro. Só quando não tem muro dentro, não é só um campo livre, aberto e lindo que aparece. Você vai ter que desenvolver uma outra ferramenta para poder lidar com uma coisa que é estranha a você, que antes estava murado na casa do vizinho, que você não precisava ver. Porque eu achei engraçado você falou do condomínio, tinha um vegano, mas eu sei que meu vizinho é vegano, eu nem saberia como identificar um vizinho assim, mas se a casa dele é aberta e ele faz churrasco na frente, eu vou saber. Então, assim, essa lógica do condomínio, onde você mura muito em volta e dentro não tem muro, né, ela não é uma lógica capitalista. Quem inventou isso foi o time de esquerda. A ideia é que você fala, gente, estamos no meu bairro, aí coloca todo mundo no mesmo espaço. E você suspendeu todos aqueles mecanismos de uma sociedade patriarcal, opressora, racista, machista, blá, 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 protege você de lidar com certas coisas, você nunca lidou com aquilo daquela maneira. Você não tem recurso. Né? Você fica 1000 vezes mais óbvio quais são os recursos das pessoas para se proteger e mediar com as coisas que são estranhas de opressão. A coisa que a gente mais vê é isso. Projetos que envolvem a igualdade não tem condição de antecipar que a igualdade é um problema, não é uma solução. Colocar todo mundo por igual numa situação vai deixar uma pessoa se sentindo mal, se sentindo angustiada, se sentindo humilhada, se sentindo exposta. Porque esse é tudo assim, a tal da servidão voluntária, ela tem essa contraparte. Ela também te protege de se ver em situações onde não tem nenhuma mediação que impeça de você, né, se ver exposto loucamente. Né? Agora, é sempre um risco confundir, né, essa indiferença com a igualdade. Né? Então, quando a gente coloca essa regra, né, indiferente, né, em relação ao conteúdo, enfim, a capacidade e ao grau de formação de escrever uma nota semanalmente, isso foi confundido talvez com igualdade, porque as pessoas não entregavam a nota, não se achavam tão competentes quanto uma outra pessoa, enfim, não tinha essa reverência do cada um, assim. Então a galera ficava assim meio que assim, ele escreveu isso, eu vou escrever uma coisa tão legal quanto. Isso é vergonha. Não, porque aí com o tempo você vai assim tentando. Aí fica um exercício de captar o estilo. Enfim. Mas a questão é que foi interessante esse mercado negro porque você criou uma nova regra. Que era assim, eu vou falar com alguém. Acabou que a gente tinha a função de um secretário, acabava que o secretário com quem a gente falava fazia as notas. Então assim, a gente criou uma outra regra. E através dessa outra regra implícita, né? Assim, uma transgressão, na verdade, a gente começou a descobrir várias outras coisas. Então, que fulano tinha problema. E aí incluir essa dimensão, isso que é o paradoxo. Quanto mais você força a indiferença, mais vai aparecendo as diferenças. Né? Por isso que eu acho que assim, a nota não faz só de criar um compromisso. Eu acho que no fundo, por isso que eu falei, sobra um pensamento, porque tem recursos formais que tornam inteligíveis coisas que você não veria se você tivesse que olhar com os seus olhos diretamente. E a organização veio assim, você para pensar, a ideia mais simples que você pode ter de organização é que o todo maior que a soma das partes. Né? Você vai ver as partes, é o que dá para ver, o todo não dá para ver. Então como é que você vê aquilo que não está contido nas partes? Né? Então, a nota, a obrigação de quem quer criar um projeto novo no SEI, não está
submetido a nenhum consenso, mas tem que fazer o esforço de apresentar o que quer fazer. Então você tem que ser capaz de colocar no papel, pode ser nada, mas você coloca no papel. Esse tipo de coisa já cria resistência, já cria repetições, cria coisas que tornam inteligíveis, coisas que são transgressões implícitas e tal. E aí a gente tenta reformular o projeto do SEI para pegar o que é importante desses dados que estavam implícitos e inscrever de novo. O que eu acho que só queria não deixar passar hoje, que eu acho que é importante, assim, a gente tentou fazer uma rápida periodização e a gente está devendo isso. Acho que a gente ia se beneficiar muito de fazer isso com mais cuidado. Mas uma coisa que eu acho que fica muito clara é que a gente terminou um ciclo em que o problema era no campo do conhecimento. Depois a gente começou um segundo ciclo, né? Assim, essa coisa subjacente era no campo do conhecimento. Tipo, queria se aplicar uma coisa, a gente queria estudar autores, sabe, transmitir isso era relevante, não sabia sobre o que estava acontecendo por baixo. Num segundo momento, eu acho que o que veio à tona foi a questão do trabalho. Né? Começou a ficar claro que uma série de determinantes subjacentes da organização passavam pelo mundo do trabalho, sobre as expectativas das pessoas em relação às suas formações acadêmicas, em relação ao mundo do trabalho. Né? Foi ficando, muita gente começando a entrar no SEI porque estava desiludido com a carreira acadêmica, que é uma pessoa chata que algo acontecer. No primeiro momento, eu acho que era assim, mais político, né? A gente achava que a gente tinha algo para contribuir politicamente. Num segundo momento, eu acho que saiu a política de cena e entrou a relação entre militância e trabalho, militância e sobrevivência, militância e a dimensão logística, a dimensão de esforço específico de organização. E eu acho que hoje está entrando uma terceira coisa, porque a gente falou aqui em organizar, faltava organizar, tinha que fazer organizar, mas eu acho que assim, tem um déficit enorme, junto com esse faltando o termo, que vocês todos estão convidados para inventar, de quando a organização vai para além dos organizados, um termo positivo para isso. Uma coisa que a gente foi vendo é que organizar não é um verbo. Não existe organizar. Você não pode levantar, nem nadar, andar. Eu fui lá e organizei. Não é que nem arrumar o seu quarto. Né? Tipo, não descreve nenhuma ação. É um verbo que descreve a sua relação com outros verbos. Né? Tipo, o cara vai estar andando ali, então eu vou passar e deixar a carta com ele, porque ele vai continuar andando e vai deixar em outro lugar. Isso foi organizado, concatenado as ações separadas, uma virou um meio para outra coisa. Organização parece uma maneira de você pegar uma coisa, um circuito que tinha um meio e um fim, pegar esse meio e ele também servir como meio para uma terceira coisa assim. Né? No momento que isso começou a aparecer, ou seja, não foi simples a questão do tempo de organização, mas o que é organizar, o que é fazer, ter esse cuidado com a dimensão da transgressão que a gente quer transformar num outro aspecto da regra, ou seja, o coletivo pegar as coisas que estão atrapalhando o seu funcionamento, torná-las inteligíveis, sem moralismo ou psicologia, ser capaz de reformular o projeto para que essas determinações sejam levadas a sério. O nome disso hoje em dia eu acho que é cuidado. Assim, tem um tipo de cuidado específico com a organização que está subindo na escala de problemas que a gente tem que lidar junto com o problema de gênero, engraçado. Então, assim, na mesma época em que a gente começou a se perguntar sobre, também, a questão do trabalho e da militância já está na mesa, a relação do trabalho e militância, isso é importante, a base material desse coletivo. Na hora que isso ficou mais ou menos um ponto pacífico de discussão, de projetos, não sei, a questão do trabalho invisível, de como o trabalho logístico parece com o trabalho doméstico, como é um trabalho que some nos seus produtos, né? Isso veio para o centro, junto com a pergunta, que aí a gente entrou num período específico disso, são muitas as razões para isso. A gente, inclusive, não sei se vocês conhecem a Sabrina Fernandes, tem um canal de YouTube que hoje em dia está bem popular e tal. A gente convidou a Sabrina, que é muito amiga nossa, para fazer uma auditoria do SEI, uma época que não rolou ainda, mas eu acho que ia ser muito bom se falasse. Porque uma questão que surgiu é porque que não há, e é tão difícil sustentar a paridade de gênero dentro do coletivo. É um coletivo excessivamente masculino, por mais que seja um coletivo que, pelas regras que a gente está descrevendo para vocês, seria aberto a qualquer um. A tendência deveria ser que tivesse qualquer um lá dentro. Né? Então, quando você fala que é livre associação e não rola livre associação, na ponta do dedo, não para onde ele está apontando, né? A gente tem que entender o que é que constrange que no SEI a gente não consiga sustentar isso. Né? E eu acho interessante que, ao mesmo tempo que esse problema se pautou, ele é uma questão hoje que a gente discute amplamente científica, não consegue nem identificar bem as causas e nem identificar bem ainda como é que a gente vai lidar com isso e tudo mais, surgiu também, eu acho que assim,
há necessidade de teorizar o que é organizar do ponto de vista do manejo específico, que é muito mal distribuído no coletivo. Assim, não são todas as pessoas, seria ter umas 60 pessoas hoje. Não são todas as pessoas. Você tem interesse em ouvir a diferença entre o que a gente diz que está fazendo e o que a gente está fazendo, entre a pessoa que se comprometeu com uma regra e depois sente que não consegue, sente mal, sente exposto, sente que não é para ela, deixa vários sinais de que não vai conseguir fazer aquilo. Então, assim, esse cuidado com a relação entre a regra implícita e a regra explícita, saber que nem tudo que está implícito dá para ser explicitado, que tem uma série de trabalhos que não vão aparecer nunca, vão ser diretamente tematizados, surgiu junto, assim, né? Eu acho que hoje em dia eu dividiria essas três coisas, assim, a gente teve uma comédia de erros ligada à política, né, que da nossa prevalência com a relação da organização calhou na questão do trabalho, isso ficou mais bem estabelecido, a gente focou muito nisso, o que é possível fazer com isso, e acho que daí de dentro está surgindo hoje essa questão central, eu diria, né? Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, eu acho, se alguém tiver. Tudo? Bom, não é bem uma pergunta, é mais um convite, porque eu sou membro do CEA há 3 meses. Foi planejado, na verdade. Essa aula talvez menos. E eu acho que o que eu acho interessante, aí fica o convite para todo mundo aqui, é que o CEA é realmente esse espaço meio auto-experimental, assim, que é muito diferente de outros coletivos que eu participei, assim, que você tinha que escolher qual lado do sacrifício que você ia estar, né? Ou seja, ou você se sacrificava para assumir uma certa autoria em relação ao coletivo, ou você se sacrificava para um outro que assumiria uma certa autoria sobre o coletivo, e o SEI realmente não é nenhuma dessas duas coisas, assim, e eu acho que essa ideia de ser um espaço, que essa experiência, assim, que a sua ideia, acho que é um pouco isso, assim, uma ideia pode ganhar uma forma, no seu sentido mais genérico, assim, se você realmente experimenta o peso disso, assim, literalmente, né, a gente foi criar alguns subconjuntos, aí cada um foi meio que pensando sobre o que gostaria de fazer, de estudar, de pensar e tal. Isso vira uma tabela no Excel e de repente você está ali juntando uma série de pessoas que eu nunca interagiria na minha vida, assim, sobre nenhuma circunstância, sobre aquela questão, se debulhando ali, trabalhando uma ideia, assim, dando forma a essa ideia, se encontrando para discutir, pensar e produzir a nota de... enfim, eu acho que fica o convite, é mais essa provocação aí, esse convite. É isso. Parece até que a gente planejou, né? Que eu queria levantar e falar propósito. Você quer responder isso? Não é uma pergunta. Bom, acho que é isso, né? Estamos chegando na hora de seguir as apresentações, a menos que alguém tenha uma pergunta que precisa muito fazer, gostaria muito de fazer. Eu vou encerrar. Não, é um jeito de falar, não há 10. Eu tenho que pensar o que é isso, tá? Essa responsabilidade de perguntar, né? Eu acho que sim. Temos um cronograma pela frente. É urgente você falar responder. Sim, acho que é isso. Estou querendo tempo. Ok. Tá vendo? Acho que o Rodolé você menor lá que ninguém viu. Agora que eu estou lembrando, assim, depois de um tempo demorei porque eu fiz uma apresentação sua na arquitetura lá na FMG. Caraca! Que eu de BH, né? E lá a gente tem uma ocupação lá e eu fui vendo. Acho que no final eu vou perguntar para vocês o que é o CEA, que eu acho muito lindo. Mas tem um outro assunto que a gente participa da Casa Invisível, uma casa ocupada no centro da cidade, uma mansão. São 3 mansões na verdade, mas uma só que eles passam ali. E várias dessas questões vão tocando, assim, nem sei o que tem. Só senti vontade de achei que troca muitas coisas, assim, principalmente do nível de pessoas e trocas e heterogeneidade que vai nos coletivos, como a gente chama a dúzia,
Então a gente está um pouco longe de rachar, mas já está difícil de ser 100% amigo, já vai ver essa analogia eu nunca tinha pensado, não, mas a gente vai sentindo, assim, uma coisa que eu vim sentindo a diferença, assim, a gente vê onde a gente está, para onde a gente quer ir, pensamento estratégico, e eu acho que falta isso muito quando a gente está sendo permeado assim, por militâncias e por críticas radicais. A casa não é um espaço anarquista, mas é composto por maioria anarquista, os princípios são anarquistas, assim, tipo, sei lá, por exemplo, o MPL, não é um movimento anarquista, mas eles falam por responsabilidade, federação, consenso, enfim, para ser aberto. Assim. Então, esses princípios estão ali, então a gente vai vendo como é difícil, às vezes, a gente levar essa crítica radical que a gente consegue com dificuldade aplicar no coletivo, como a gente vai trocar ideia sobre como usar isso numa política da cidade, como a gente vai lutar com o governo e com os ex-proprietários, que a gente decidiu chamar eles de ex-proprietários, né? Legalmente eles falam, não, os proprietários são ex-proprietários, nós estamos aqui já há muito tempo. E isso vai tomando dimensões assim, e uma coisa que eu pensei que a gente quer, que eu quero organizar assim, tentar pesquisar mais, é uma experiência da Secosessol, que é uma cooperativa gigante lá na Venezuela, que reúne, sei lá, 2 mil associados. Você conhece o Vinho? Não sei, acho que não. Ele é da terra que foi para a cooperativa. Ah, sim, não, eu conheço a Core, que é filha da galera que está lá, do casal que está lá há 30 anos, assim, que está lá em BH agora, e o Dé, que é membro da casa que foi lá com eles há um tempo. E é uma experiência que aí eles vieram agora para o Brasil, deram uma volta, fizeram 2 atividades lá na casa, e foi assim, uma coisa absurda, assim, um choque de realidade muito grande. Assim, você vê, a gente está falando de autogestão, de ação direta, de uma reunião de 12 pessoas. Se a gente não tiver pauta, se a gente não tiver mão com um númerozinho para falar, se a gente não tiver ata, o que fez na última ata, passar informes do que cada GT está fazendo, a gente não consegue lidar quando a gente vê que eles administram 1.000 associados, 1.000 pessoas, membros da cooperativa, mais 2 mil associados, mais não sei quantas milhares de pessoas que eles atingem, porque tem. Eles começaram com funerária, tem posto de saúde, hospital, hospitais que as fotos assim, parecem. Eu não cheguei aí, eu não sou doido para ir lá, né, agora, não é a mais propícia, né, não está muito legal, nem para atravessar a fronteira. Mas. E o Dé, por exemplo, que foi para lá, que é o nosso coletivo lá, ele é vegetariano lá e estava passando perrengue para conseguir proteína, porque tem proteína na cidade, tem que comer peixe, sei lá o que, porque não tinha grão, assim, não tem onde comer. E a galera que está na cooperativa tem onde comer. Mas para mim o mais chocante é que eles têm 1.000 pessoas, 2 mil, 3 mil, 5 mil pessoas ligadas ali que vão estar em reuniões, tem tipo mais de uma reunião por dia ao longo do ano, tem que participar das reuniões. Eles chegam e não tem ata, não tem ordem do dia, não tem, eles chegam, trocam uma ideia do que vai ser e continuam e vai embora e tiram algumas decisões, e mesmo assim as decisões que estão na reunião não são as decisões que vão ser, porque as pessoas têm, os grupos, as pessoas têm autonomia individual para fazer as coisas e a responsabilidade, se ela fizer isso com um critério coletivo, a responsabilidade é coletivamente. O rojão é segurado coletivamente. Se é um critério individual, se for legal, parabéns, talvez seja um critério coletivo. Se for uma merda, você vai responder dele individualmente. Isso me chocou muito, assim, de eu ver como, tipo, existe, por exemplo, eu, enquanto parte de uma crítica anarquista, assim, a toda forma de democracia, seja ela direta, seja ela parlamentar, seja ela grega, sei lá, desde a sua origem, uma forma de governar, de poucos decidirem por muitos, assim, quando eu vi que eles fazem isso, e não tem ideologia nenhuma, assim, não tem, tipo, eles não se dizem, né? Nem socialistas, nem de esquerda, propriamente, nem anarquistas, mas são totalmente anarquistas. Os anarquistas da Venezuela gostam muito do que eles falam, e não dá para ser muito aberto também, porque o Maduro, enfim, o governo atacaria eles, assim como atacou no mês passado, apenas por pessoas estarem em protestos, invadindo a sede, batendo na galera, né? Enfim. Para mim foi um choque muito grande ver tipo, essa crítica à democracia, à organização, a forma de organização democrática, tipo, a acelerada, a democracia direta. Eles têm uma coisa lá que é muito importante, que é não ver
a reunião como um chefe, porque a gente faz muito isso, assim, né? Vai criticar. A gente quer mais democracia, foram para as praças, 15 anos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer democracia direta. Para quê? Para daqui a pouco fazer igual de novo, lançar um partido, Podemos, e entrar na coisa de novo. A gente viu isso com muitos, outros tem seu valor lá, a gente tem uma relação, respeito, e a gente entende que está dentro desse jogo. Mas tudo isso, assim, que parece que eu estou fazendo uma defesa panfletária, na verdade, foi para chocar como que. Eu tentei ver qual que é a diferença deles, assim, por que eles conseguem 2.000 pessoas reunir sem uma ata, sem nenhuma das formalidades que a gente, enquanto militantes, tentando ter uma disciplina, organização, estratégia, a gente não consegue. Por que os 15 mil, os 30 mil reunidos lá nas praças do Sol, lá em Madrid, em Barcelona, uma hora eles não conseguiam mais, né? Um dos relatos que eu tinha lá nos amigos, lá falavam, cara, a galera na periferia da praça, assim, né? A pergunta que mais você tinha, o que eles estão decidindo? Ninguém sabia mais o que estava decidindo, era tipo uma galera decidindo, e quando alguém fala, então a gente vai fazer reunião aqui, vai fazer uma forma autônoma, os caras falavam, não, aí no espaço oficial. A gente, uma praça, velho, você dentro da ocupação da praça tem um espaço que é oficial, que é oficial para fazer um debate, tipo assim, grava uma burocratização, um looping kafkiano ali bizarro. E eu vi que, toda vez que eu estive na praça, que eu estive numa ocupação, que eu estive num movimento que é político, que não é a gente produzindo nossa comida, nossa saúde, nossas relações, a logística de levar essa comida para lá, né? A gente não tem caminhões como eles. Eu fiquei vendo que talvez exista alguma diferença entre realmente gerir a vida ou gerir coletivos que estão gerindo políticas, ideias, no máximo ocupações, no máximo ocupações de praça, no máximo pressionar o governo por uma demanda. Eu acho que quando a gente estiver realmente assim, no pós ocupar uma praça e transformar ela realmente numa comuna, o pós ocupar um prédio e fazer dele realmente um projeto econômico, político de sustento, igual vocês falaram, de a gente estar aqui, mas a gente precisa ter o transporte para estar aqui, a comida para estar aqui, o tempo pago, você retomar de volta o tempo pago da faculdade do trabalho, e a faculdade enquanto só uma promessa de ter um trabalho mais remunerado, uma visão para quem tem diploma, não entendo isso, mas enfim. Mas então eu vi e me senti tocado no que vocês falaram, porque vai tocando nesses aspectos, assim, às vezes a gente não sabe onde está, a gente quer, e às vezes faz parte do experimento, não sabe onde está, que é uma das coisas que vocês falaram, assim, eu achei que casa, às vezes, com o que a gente passou aqui, a gente passou 2, 3 anos sem fazer um estatuto, quais são os princípios da casa, a gente tinha verbalmente pessoas que se conhecem há mais de 15 anos ocupando praças, ocupando, fazendo lojas grátis, fazendo contrato de comodato para ter uma loja grátis em um lugar, para ter uma biblioteca, organizando protestos, Assembleia Popular, as manifestações de 2013 e tal. Então, a gente tinha uma bagagem ali, algumas pessoas tinham 15 anos de relação, outras pessoas tinham acabado de chegar. Algumas pessoas tinham 19 anos, elas tinham nem alfabetizadas quando a gente fazia coletivo. A gente demorou anos para poder fazer o estatuto e mesmo assim está fechando até hoje. E tipo, aí virou uma briga, a gente vai ter princípio, vamos botar a palavra, princípio. A gente vai fazer uma assembleia para definir os princípios. A gente não definiu, porque a gente não definiu os princípios primeiro, a gente falou primeiro o que a gente faz. Então, aí ficou uma briga, o Paulo lá, que me levou no bate-papo lá. Paulo, né? A galera ficou lá, tipo, não, a gente tem que primeiro ver o que a gente faz. Eu, todo meio ideólogo, assim, não, a gente vai definir os princípios, pô. Agora, como a gente vai definir princípios se a gente vê o que a gente faz? A gente é contra isso, a favor disso. Aí alguém vai falar assim, mas a gente tem feito assim. A gente vai mudar a partir de agora porque o princípio mudou, ou a gente vai assumir que certos princípios já são o que a gente faz? Enfim. Então, eu não tenho uma conclusão. Então, eu não tenho uma conclusão, só tenho, tipo, ver que paralelos com outros coletivos, sejam eles de 5.000 pessoas tirando seu sustento, cuidando da saúde, aquela coisa bizarra, né? Um dia o cara é um médico, está te atendendo, no outro dia ele está fazendo uma faxina, né? Um dia o cara é motorista, no outro dia ele é enfermeiro. É um nível absurdo, assim, a gente já se acha fodão por marcar um evento e chegar mais cedo para limpar o dia. Enfim, mas qual que era a sua dica? Eu achei interessante que essa formulação que você deu, né? Uma coisa é gerir a vida, né? Outra coisa é você querer, assim, gerir, digamos assim, um meio para alcançar alguma coisa, né? Então vamos
transformação tal coisa, né? É uma formulação, assim, a ideia que me ocorre é, assim, não pode ter essa correspondência, né? Como se assim, a organização fosse representativa, referencialista a algo de fora, né? A organização, ela é a auto-organização, ela se refere a si mesma. É assim que o negócio funciona. No sentido de que, se você quer lutar por uma causa de ocupação, a gente conheceu um grupo que eles, de fato, são ocupantes. E as pessoas que estão ocupando, elas que organizam. Não é você organizar para elas, não é você ensinar, não é uma pedagogia, né? É uma coisa de que as próprias pessoas que têm interesse, que estão envolvidas, elas se auto-organizam. Não é a ideia de uma vanguarda, né, que vai iluminar o caminho, né? A gente gostava muito assim, dessas referências do Rancière, por exemplo, tem a Noite dos Proletários, em que ele mostra a auto-organização dos proletários, né? Uma vanguarda que vai lá ensinar os proletários a se organizar. A gente gosta do Badiou porque ele é contra a ideia de partido nesse sentido representativo. Assim, então ele acha que tem uma auto-organização, assim, tem que partir de baixo mesmo. Então, essa ideia, né, de uma organização da vida no sentido de que tendo envolvimento, você estar ali implicado, né, assim, sei lá. Me ocorreu um exemplo, eu não sei se que não é assim de militância política propriamente, mas que hoje em dia tem sido muito comum as pessoas se organizarem, por exemplo, no movimento de bioconstrução. As pessoas se juntam e o negócio dá certo, não tem lei, não tem estatuto, e elas vão assim, levantando na casa, assim, juntas, assim, né? Ou seja, a casa não é assim um engenheiro que está planejando um projeto para entregar e para fazer lá, em outro lugar, né? É quando coincide, digamos assim, o conhecimento do objeto e o objeto do conhecimento. Assim, é uma coincidência entre o que você quer e o que você efetivamente faz. Eu não sei, essa é uma divergência, talvez uma das duas correntes, porque, por exemplo, eu acho que o nosso grande problema que a gente tem é essa oposição entre, você chamou de uma coisa que interage com o outro, né, gere algo que não é si mesmo, você chamou de política, e a autogestão. Eu acho que esses dois caminhos estão fadados ao fracasso. Porque, assim, acho que no marxismo, essa palavra, o marxista autonomista, é aquele que supostamente é a favor dos processos autogestionados, da construção ao largo da mediação do Estado, etc. Por exemplo, na hora que você faz isso, essa coincidência que você descreveu agora, né, quem faz é aquilo que é feito, um círculo virtuoso, isso não acontece. Né? A experiência da autonomia é a experiência de fazer sozinho e a experiência de autonomia para além de você. As duas coisas vão junto. Quem não quer a mediação do Estado, quer a experiência do Estado sem o Estado. Não vai viver sem mediações. Né? Quem quer fazer sem instituições, vai ver surgir uma instituição dentro do seu próprio projeto. Tem que saber fazer com isso, entendeu? Isso é que quando você sai para o autonomismo, você acha que você está saindo da mediação para a autonomia, que seria você faz com você mesmo. Mas você está entrando num terreno onde mediações vão se produzir que você não tem controle. E elas não chamam o Estado, então você não tem nem o nome delas, você vai chamar de Zezinho autoritário, por exemplo. Né? Zezinho, o sujeito suposto ser autoritário. Tem que ter alguém aqui, e se a gente começar a fazer qualquer coisa aqui pra gente, longe o suficiente, eventualmente vai chamar aqui de autoritário. Não, aí você vai ser autoritário. Então, só para terminar com a dica, a gente teve esse problema de fazer um estatuto. Sabe como a gente resolveu? Uma pessoa pegou e fez do jeito da cabeça dela, se ninguém tem problema com isso, fica por isso mesmo. O que vocês estão evitando, quando se fala tem que ter uma assembleia para todo mundo fazer, a gente quer evitar que se produza alguma coisa que nem todo mundo vai se reconhecer. Mas só porque nem todo mundo se reconhece, não quer dizer que está errado. Nem quer dizer que a pessoa é autoritária, nem nada, né?
mas é tão absurdo sustentar o estranhamento. Tipo, ó, faz a lista, faz você agora e entrega. Só porque foi você que fez, não foi escrito com todas as mãos segurando junto lá, que vai ser menos autoritário? Não, poderia. Tá aquele negócio de Ouija, como é que é, já mostra, né? Que tipo, na hora que todo mundo junto escreve junto, pode ser uma coisa que ninguém queria dizer. Então, assim, acho engraçado que esses vários mecanismos de garantir a deliberação de maneira justa e autêntica, no fundo é um mecanismo reativo para evitar que a gente produza uma situação onde a gente se estranha do resultado e aí fica a pergunta, tipo, isso não é o que eu queria, mas será que não é melhor o que eu queria? Né? Pô, se não puder fazer isso, Você não vai fugir da mediação, né? Ah, mediação. Eu concordo com o que vocês estão falando, mas assim, acabou. Vamos colocar o som agora, as pessoas estão lá em cima e tem a instalação do Caeso aqui embaixo, na segunda vice-presidência. Tem um troço do gato. Tem que ser isso.